Pessoal, bom dia. Eu estou aqui fazendo um replante de umas variegatas minhas, um transplante, né, para outros vasos, mudando elas de vaso. Aí surgiu uma situação que eu achei que está um vídeo bem interessante para vocês, com um bocado de informação. Não vai ser delas aqui não, tá? Vai ser dessa mocinha aqui, ó. Essa mocinha aqui é do meu irmão, foi um presente que eu dei para ele. Aí ele me trouxe ontem e pediu para eu mudar ela de vaso, porque ela tá entortando já o vaso, já tá um pouco complicada. Aí ele me trouxe esse vaso, ó. Então vamos lá, a primeira informação que eu quero passar para vocês. Quando for mudar de vaso, eu uso uma coisa aqui que dá muito certo para mim, que é uma regra de multiplicar por 2. Que regra é essa? Se o vaso que a planta tá é de 1 litro, quando eu for mudar, eu passo para um vaso de 2 litros. Se ele está num de 2, eu passo para um de 4. Se está num de 3, que é o caso desse aqui, eu passaria para um de 5 ou 6. Esse aqui é o de 5. Ó, proporcionalmente, ele fica bem mais ajustável. Qual o problema de sair daqui para esse rapaz aqui? Ah, já outra informação, ó, os vasos, eles geralmente, esse aqui, ó, vem com alguns furos, 4 furos nas laterais e um único furo no centro. E eu aproveito já e faço mais furos. O local que fica a planta dele lá não é o tempo igual o meu aqui, ele tem controle da regra. Se fosse o meu, eu ainda faria mais furos aqui, ó, nas laterais do vaso, mas não fiz porque lá ele tem controle. Então, quando você pegar um vaso, a primeira coisa que você vai se preocupar é com os furos. Mas voltando à proporcionalidade. Qual o problema de passar para um vaso desse? Primeiro é o custo. Para quem teve que comprar vaso agora, se assustou, porque o preço dos vasos está uma coisa absurda. O custo com o vaso, o custo com o substrato. Tá? Aqui vai pegar uns de 8 a 10 litros. Muita coisa, um custo alto de substrato, de adubação e seria desperdício dos dois. Porque o crescimento da planta para ela ocupar o vaso geralmente leva 1 ano. E daqui a 1 ano ela não iria desenvolver-se da forma que ele quer aqui. Ele pensou que ela iria se desenvolver muito, já que teria muito espaço. Mas não funciona assim. Como ela vai estar num substrato novo, bem adubado que eu fiz, ela fica um pouco acomodada. Ela não dá aquele desenvolvimento que a gente gostaria, como acontece quando a gente coloca na areia, que tem pouca adubação e ela começa a ter a necessidade de procurar nutrientes e gasta energia desenvolvendo as raízes. Não acontece assim nos vasos. E outra coisa, no vaso, por ser muito grande, a água ela passaria mais tempo no vaso, não iria secar da forma que a gente gosta, que a gente necessita que a planta fique. Tá? Então uma coisa que dá certo e podem aplicar é a regra de 2. Se está num vaso de 2 litros, passa para um de 4, no máximo 5. Se estiver num de 5, quando eu saio desse de 5 aqui, eu geralmente já passo para um de 8,5. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tem, aqui ó. Na minha bridal. Ó, e os furos laterais que eu falei que eu faço para vocês também, ó. Tá? Essa aqui foi a minha bridal que eu colhi as sementes e vendi algumas para vocês. Retirei 2 galhos, ó, aqui, fiz enxertos que estão lá atrás e o outro aqui já está o buquezinho formado. Outra informação. Tem uma surpresa aqui dentro, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Como ela está, eu não sei. Às vezes dá para reutilizar o mesmo vaso. Foi só uma raiz que se desenvolveu muito para um lado e depois que a gente retirar e lavar,
né? Vou fazer um levantamentozinho de caldex aqui. Às vezes, muitas vezes, eu digo que até 40% das vezes dá para reutilizar ainda o mesmo vaso. Mas se eu quisesse limitar o crescimento dela, eu sairia desses vasos mais profundos e passaria para esse aqui, ó, para o cuia. Ó, novamente, ó, a quantidade de furos que eu fiz, tá vendo? Ele não vem com esses furos todos. Esses grandes também não, esse aqui foi tudo eu que fiz, ó. Se eu quisesse limitar o crescimento dela, seria aqui. As raízes iriam, chegava até o fundo, entortava um pouco e ela ficava mais limitada. Mas não é isso que a gente quer não. Ele está vindo aqui, está se apaixonando por minhas gigantes e a gente vai transformar essa mocinha aqui também no gigante. Eu vou dar uma pausa aqui, vou tirar ela do substrato e depois mostro para vocês de novo. E antes disso, vou fazer uma coisa aqui que ele também não me pediu. Vou fazer uma poda, tá? Ela está se desenvolvendo, ó, mas não está desenvolvendo legal, ó, tá uma coisa um pouco feia. Então, o que eu vou fazer? A poda e vou explicar a vocês da forma que eu vou fazer. O que nós queremos, ó, é isso aqui, ó, uma forma circular, que ela fez de forma circular. Então a poda ela não vai ser assim, ó, em uma linha reta, ela vai ser praticamente um arco. Eu vou cortar esses dois aqui, ó, mais baixo e esses dois aqui na ponta. Quando eles começarem a soltar galhos, ela vai fechar e assim, ó, de uma forma circular. Vamos lá, vamos tirar ela para dar uma olhada. Eu falei para vocês que é sempre uma surpresa quando a gente retira, mas não é só a formação não. Ele estava tão duro para tirar que eu resolvi cortar e olha só, tá cheio de cochonilha de raiz. Então o que eu vou fazer aqui, esse substrato aqui não vai ser reutilizado, eu vou cortar do outro lado, tirar ela e lavar completamente todas as raízes dela. Ó, uma outra dica. Isso aqui, as cochonilhazinhas de raízes, são responsáveis, eu digo para vocês sem medo, da grande maioria de podridão nas nossas raízes e nos caldex. Elas começam a ferir as raízes e a umidade e os fungos que estão lá começam a afetar a planta. Ela começa a sugar a planta, já fica sem energia, ó. Tá vendo? Você já vê a deficiência aqui, ó. Essas folhas. Já está vindo daqui, porque ela não está conseguindo puxar os nutrientes. Vamos lá, vamos continuar. Aí, ó, eu falei para vocês que é sempre uma caixinha de surpresa maravilhosa. Olha o monstrão que estava lá escondido lá embaixo. Já estava encostando no fundo, já estava entortando. Ainda tem, não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho. Ó. Aqui, peraí. Aqui, ó. Ainda é das cochonilhas de raiz. E olha que eu lavei bem ali tentando tirar elas. Mas aqui já está controlado. Olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma limpeza das raízes. Vou fazer a poda. E por segurança eu vou deixar 2 dias secando à sombra para depois replantar. Eu poderia cortar, passar cola e replantar hoje, mas não vou fazer por causa dessa aqui, ó. Essa raiz aqui, ela feriu, tá vendo? Então eu preciso que ela seque bem e já comece a cicatrizar antes de eu colocar no substrato. Mesmo eu conhecendo o meu substrato, vou falar um pouquinho aqui para vocês também. O que tem aqui? Tem areia grossa, tem carvão, tem palha de arroz carbonizado, tem super simples, tem cloreto de potássio, tem um pouco de enxofre e coloquei 4 colheres de sopa dessa moça aqui, ó, torta de mamona. 4 colheres dessa para a faixa de 8, 9 litros aqui de substrato. Porque eu coloquei a torta de mamona? O nitrogênio aqui já seria fornecido pela matéria orgânica. Sim, tem um pouco também de substrato de hortaliça, à medida que ela fosse se decompondo. Só que eu vou fazer uma poda radical, vou cortar tudo. Essa torta de mamona que eu coloquei aqui, ela vai acelerar o processo do nascimento e o crescimento dos galhos. Isso eu vou falar com mais calma assim que lançar o vídeo essa semana sobre os adubos químicos
né, e orgânicos para vocês. E esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu só vou lançar também quando já tiver feito o replante dela daqui a 2 dias. Vamos lá. Muito bem. Fazem 2 dias. Foi feita a poda. Na forma que eu falei para vocês, para a gente tentar fechar uma copazinha em forma de arco. Foi feito corte, uma limpeza de raiz, ó, tirei algumas raízes grandes. A ideia é deixar ela bem alta, já que ela mostrou essa belezura que estava lá interna. Vou tentar deixar ela aqui assim, ó. Assim. Trouxe esse isopor aqui porque esses 2 dias foi suficiente para dar uma desidratada nas raízes, ó, e a gente consegue abrir ela um pouco mais. Aí vamos cortar alguns pedacinhos de isopor para deixar elas um pouco mais separadas, porque elas vão dar uma engrossada agora. Aí o ideal é que a gente deixe elas um pouco separadas, né, para tentar dar a estética, dar uma melhorada, tá? Coloquei já um pouco de substrato e coloquei algumas bolinhas do Yarabasa. Aquele que não assistiu o meu vídeo sobre adubos, dê uma assistida. O Yarabasa hoje é um adubo bem completo, é um granulado bem completo, vem com macros e micronutrientes e ajuda muito, porque ele demora muito tempo para começar a perder os nutrientes. Eu vou colocar a câmera aqui no tripé para poder filmar o que eu vou fazer aqui, os procedimentos. Aí dou uma acelerada e no final a gente faz uns comentáriozinhos. Pessoal, antes da gente finalizar, deixa eu dar aqui algumas dicas para vocês. Que muita gente tem dúvida e fica me mandando mensagem, é bom que a gente já mata tudo isso nesse vídeo. Se após a poda é para regar, ou após o transplante é para regar ou não. Olha, isso depende. Depende de quê? Se você desplantou ela hoje, lavou as raízes e está na dúvida que tem alguma raiz quebrada, mas quer replantar, colocar no substrato ainda hoje, você pode. Você só vai evitar de regar. Deixa ela lá no substrato quietinha, 1 ou 2 dias, aí depois você rega. E a rega é à vontade ou não? Nesse período que as raízes ainda não estão assentadas, não é tão à vontade. Eu vou fazer agora uma rega sim à vontade, vou botar bastante água aqui, que é para que o substrato vá se ajustando e as raízes também. E vocês vão ver no vídeo que na hora que eu estiver regando, eu vou mexer com ela, que é para o substrato, na hora que estiver se assentando, ela se posicione melhor nele. Inclusive, vou até dar uma subida um pouco, para que o isopor que eu coloquei, ó, separando as raízes, possa ficar acima do substrato. Após isso aqui, ela vai para o sol ou para a sombra? Ela vai para o meio termo. Eu vou colocar ela aqui num local que ela vai receber o sol da manhã até umas 10, 11 horas no máximo, e depois vai receber a luz indireta. Isso vai favorecer o surgimento dos galhos. E vocês estão vendo essa parte branca aqui, ó? Essa parte branca não está habituada ao sol. Essa parte aqui, se receber o sol muito quente, ela vai queimar, vai queimar e queima feio. Aí você acaba perdendo sua planta. Ela vai levar aqui, ó, uns 20 dias mais ou menos para começar a esverdear. Quando ela estiver verde, aí ela já suporta o solzão direto. Pessoal, eu tive um probleminha aqui na câmera, na hora que foi fazer o procedimento que falei para vocês, que ela não gravou, tá? Mas vou só mostrar aqui para vocês, ó. Foi regado, água suficiente, suspendi ela um pouquinho para poder ajustar as raízes, ó. Substrato excelente,
muito drenante, retém a água somente o suficiente. Se quisesse ligar a torneira aqui, deixar a torneira aqui em cima dele 1 hora, deixaria sem medo nenhum, porque eu sei que assim que eu desligasse ela, só iria ficar a água aqui necessária que ela iria precisar. Agora eu vou ficar com ela aqui uns 2 ou 3 dias, até ela dar uma pequena assentada, uma melhorada, mais segura, só por questão de prevenção. E após isso entregar para o meu irmão. Aqueles que gostaram, não esquece de deixar o like. Qualquer dúvida ou comentário é bem-vindo. Tá? Qualquer dúvida pode colocar aí que à medida do possível a gente vai responder. Grande abração a todos.